Daí, pessoal, mais uma resolução. Um objeto decorativo será construído a partir de um octaedro truncado, cuja planificação é apresentada ao lado. Em cada vértice será colado um pequeno cristal. Quantos cristais serão necessários para esse objeto? Então aqui eu tenho o modelo planificado desse objeto sólido. E aí, ao fechar-se esse objeto sólido, em cada vértice será posicionado um pequeno cristal. Então, se está me perguntando aqui quantos são os cristais, na realidade está me perguntando quantos são os vértices desses sólidos. Bom, nesse tipo de situação em que relaciona-se faces, vértices, arestas num sólido, eu me valho da lei de Euler, ou da relação de Euler. A relação de Euler diz que se eu somo o número de vértices mais o número de faces, isso é o mesmo que somar 2 ao número de arestas. Arestas mais 2. Essa lei de Euler ela é válida para poliedros convexos e para uma grande parte dos poliedros côncavos também, tá? Mas nos convexos, essa relação ela acontece sempre. Então, para poliedros convexos. Certo? E aí eu vou entender, né, vou subentender que esse poliedro, ao se fechar, ficará um poliedro convexo, já que ele diz que é a partir de um octaedro truncado. Bom, e aí eu começo então a fazer os cálculos, tá? Vou pensar assim, ó, eu preciso do número de vértices, tá? O número de faces eu tenho, que eu posso até fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso contar as faces. Então, as faces eu tenho como sabê-las. As arestas eu não tenho diretamente. E aí eu posso usar duas propostas para descobrir o número de arestas. As faces eu consigo, as arestas eu posso descobrir também. E aí me sobra só os vértices para calcular. Então, eu vou primeiro pensar nas faces, tá? Vamos pensar assim, ó, quantas faces eu tenho? Eu tenho aqui faces quadrangulares, tá? De 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados aí como faces. 6 faces quadrangulares regulares. Então eu tenho 6 quadrados. Vou colocar mais para baixo aqui. 6 quadrados. Nota que cada quadrado tem 4 lados. Então significa que eu tenho 6 vezes 4. Cada quadrado me dá 4 pretensas arestas, né? Então eu tenho 4. Que dá 24. E eu tenho quantas faces hexagonais? Vou contar aqui, ó. Deixa eu usar uma outra cor. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces hexagonais. Então, tenho aí 8 hexágonos. Vou colocar aqui que eu tenho 8 hexágonos. Então, são 8 hexágonos vezes 6 lados cada um. 8 vezes 6, 48. Então, eu tenho 48. Ó. Cada hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, somando isso, me dá aqui 12, 6, 72. Então, eu tenho aqui 72 segmentos candidatos a arestas. Mas aí, por exemplo, aqui, olha o que acontece. Essa aresta aqui do quadrado, ó, ela coincide com essa aresta desse hexágono. Ou seja, eu tenho duas arestas contando como uma, ó, na figura. Porque uma será justaposta à outra, será colada uma à outra. Então aqui eu tenho duas contagens, mas valendo como uma só. Então esse 72 eu preciso dividir por 2. Da mesma forma, por exemplo, se eu pego aqui, ó, se eu pego esta aresta aqui desse quadrado, quando eu fecho a figura, esta aresta aqui ela será colada nessa outra aqui do hexágono. Então eu tenho uma aresta aqui, mais uma aqui, mas quando a figura fechar, essas duas arestas transformar-se-ão em apenas uma.
Então, todas as arestas elas foram contadas 2 vezes, aqui nesse 72. Então, portanto, eu preciso, como uma regra prática, dividir isso por 2 aqui. Ó. E aí eu obtenho 36. 36 arestas na realidade. Bom, eu venho para cá, ó. Vértices eu não sei. Número de faces. Bom, número de faces eu somo aqui, ó. Eu tenho 6 faces quadrangulares, mais 8 faces hexagonais. Eu tenho 14 faces, 14 paredes. Igual, as arestas eu consegui 36, mais 2. Então, o número de vértices ficou para mim 36 mais 2, 38. Já aproveito esse 14 aqui, ó, fazendo a falsa passagem, menos 14. E aí, 38 menos 14, 24. O número de vértices é igual a 24. Como em cada vértice eu vou colocar um cristal, quantos cristais eu tenho a necessidade? 24. Alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima. Antes de eu encerrar o vídeo, olha só. Eu havia comentado que tem 2 formatos, né, de descobrir aqui o A. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pensar assim. Ó. As arestas que já estão verdadeiras, tá, nessa figura planificada aí. Como assim verdadeiras? Que eu já posso definir como arestas. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, porque já é a junção de 2 lados, entende? Ó, aqui, ó, eu tenho uma aresta, aqui outra aresta, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vê se eu tenho mais alguma. 13, é isso aí, né? Eu tenho 13 arestas já mostradas na figura, porque elas já se configuram como uma união de 2 faces, né? De 2 planos, aí, de 2 figuras planas, de 2 paredes, tá? Então eu tenho aí 13 já. Então eu já tenho 13 arestas, deixa eu colocar para ti aqui, que eu já tenho arestas igual 13 eu já tenho. Bom, e as demais arestas? Bom, e tem que pensar aqueles lados que estão livres. Por exemplo, ó, esse lado livre aqui, ó, ele vai colar com alguém quando eu fechar a figura, certo? Então ele vai colar com o outro que está livre. Cada aresta livre, ou cada lado livre aqui, vai ser colado com outro lado livre na hora de fechar a figura. Então eu vou contar quantos livres eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Né? Então, eu tenho 46 livres. Aí, pensa, ó, 46. De 2 a 2, eles formarão uma aresta. Então, esses 46 eu vou dividir por 2 e eu tenho 23. Então, o número de arestas são o quê? 13 com mais aquele 23. Olha só que legal. 36. Ó, fecha com os 36 que eu já havia calculado antes. E aí o resto, né, segue dessa mesma situação aqui, dessa mesma resolução, né? O número de vértices vai ser feito pelo número de faces, são 14, e aqui as arestas, então, ó, de novo, 36, o resto fica igual. Ok? Então agora sim, me despeço desse vídeo, agradecendo a tua presença e te esperando no próximo vídeo.